Olá amigos, um forte abraço. Estamos aí na nossa quarta live, Mulheres de Aruanda, e hoje um tema muito importante sobre comunicação. Comunicação salva vidas, comunicação salva relacionamento, o efeito positivo de uma boa comunicação. Temos uma mensagem muito bacana hoje com a Catiele, psicóloga, temos aí uma mensagem com a mãe Josiane. Conforme diz no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1, e disse Deus, haja luz, e a luz se fez, e viu Deus que a luz era boa. Ou seja, através de uma comunicação, o penso, verbalizo, da forma como penso, da melhor forma que verbalizo, haja luz. Que possa haver luz no seu relacionamento, que possa haver luz na sua vida, no seu casamento, que possa haver luz na sua vida espiritual. Haja luz. O efeito positivo de uma boa comunicação, o efeito sublime de uma excelente comunicação. Catiele. Bom, então eu vou começar explicando brevemente o que é uma comunicação assertiva, e aí depois ao longo da live a gente vai aprofundando aí com exemplos, com outras questões para ficar mais claro para vocês. Mas uma comunicação assertiva nada mais é do que poder falar de forma clara e objetiva, o que tu quer comunicar para o outro, para que tu possa ser compreendido e para que tu possa compreender também, porque já que a gente fala, a gente também tem que escutar, do outro, para poder entender como que ressoou aquilo, para a gente também poder balizar, se o que foi falado foi assertivo ou não. Então, durante esta live estaremos abordando sobre os diferentes tipos de comunicação. E junto conosco, como só vai acontecer, também a mãe Josiane, lá do templo, do Centro Espírita Marlene Chaves. Boa tarde, então. Me chamo Josiane, sou Yalorichateiro de Xangô e também dirigente do Centro Espírita Marlene Chaves. Boa tarde, Paulo. Boa tarde. E essa comunicação tem que fluir da melhor maneira possível. No outro dia, numa gravação, tu disseste, eu sou responsável pelo que eu falo. Não é verdade? Exatamente. Como é que é isso, Josi? Na verdade, para mim, a comunicação ela só tem um motivo, é a reação que isso vai nos trazer de volta. É muito relativo, Comunicação é muito pessoal de cada um, como a felicidade. Exatamente. E a comunicação, interessante pensar, Josiane e Catiele, quando a gente fala de comunicação, que é algo tão antigo, que remonta lá nos primórdios da humanidade, talvez com um vocabulário mais castiço, talvez com mais gestos, também é uma comunicação, e é algo tão antigo, mas que hoje, Josi, a gente vê que existe uma dificuldade ainda, em fluir a comunicação. Eu sempre digo que a comunicação, Catiele, ela é algo que flui do espírito, Como espiritualista que sou, eu penso que é a expressão mais profunda do espírito. Como é que a psicologia vê essa questão da comunicação? Bom, é que a comunicação, ela também vai ter muito a ver com uma repetição ali de padrões familiares, de como tu aprende também dentro das tuas primeiras relações, Então isso vai moldar muito a tua capacidade ou não de comunicar conforme se comunicaram contigo, conforme foram perguntando como tu te sentia, conforme tu pôde expressar ou não, as tuas questões. Então, pais que têm dificuldade em comunicar, existe um grande risco destes filhos trazerem consigo essa dificuldade, ou seja, isso levar adiante na geração. Isso é real? Sim, porque é um aprendizado, Então, a gente tem a nossa primeira relação dentro do ambiente familiar. Então, conforme a gente vai se relacionando ali, a gente usa essas relações como base para outras relações também. Josi, olha só, eu estou aqui pensando falando sobre pais e filhos, na tua cosmogonia, dentro daquilo que tu acredita, da tua religião, existe esse tipo pai de santo e mãe de santo. É mais ou menos assim. E a Catiele, ela diz o seguinte, que os filhos tendem a copiar muitas vezes essa deficiência, eu vou chamar, na comunicação. Tu recebe pessoas no teu terreiro, já recebeu pessoas que chegaram ali com tremenda dificuldade de comunicação e e que para ti conseguir desenvolver aquilo, entender aquilo, no primeiro passo,
muito difícil? Sim. Tu recebe pessoas assim? Na verdade, todos os dias, né? A comunicação, ela é que nem eu digo, desde o nascimento. O bebê, por exemplo, ele não fala. Ele comunica, né? Ele comunica. Né? Então, e eu não acredito muito que tenha a ver somente com os pais. Né? Porque eu mesmo tenho, na minha família, nós somos 4 irmãos e somos bem diferentes. Então, eu não sei se... Teus pais tiveram boa comunicação contigo? Sim, a minha mãe sim. A tua mãe. Eu percebo que... E aí tu diz o seguinte, que os teus irmãos não é a mesma coisa. Talvez tenham mais facilidade, ou talvez menos. E aí, o que tu acha que leva algumas pessoas que têm pais, que têm boa comunicação, mas os filhos, entretanto, existem essas barreiras? Eu acredito que é a personalidade, né? Apesar de sermos filhos do mesmo pai, da mesma mãe, cada um tem a sua personalidade. Pode ser que colabore, mas eu não acho que é tudo. Exatamente pela minha experiência familiar. Eu não acho que é tudo. Tu como mãe de santo, tu percebe que a tua comunicação ela é clara, ela é objetiva, ela é algo que realmente as pessoas entendem, embora nós saibamos que muitas vezes existem algumas pessoas que elas vão ter essa dificuldade, né? Invariavelmente elas terão essa dificuldade. Entretanto, tu, nessa tua experiência de longos anos, tu como aquela que está ali de linha de frente, tu vê que a tua comunicação ela é clara. Perfeitamente clara. Perfeitamente clara. Catiele, e no consultório, como é que funciona para ti? Teu paciente, o teu cliente, ele chega lá para consultar contigo e muitas vezes tu pode perceber que ele pode estar narrando um problema, né? E que às vezes é só um problema dele mesmo com relação à comunicação. É incrível, né? E é muito comum essas demandas de comunicação assim no consultório, né? E às vezes a pessoa ela nem consegue muito bem dizer qual é o problema dela, né? Tem isso também, assim, ela ainda não conseguir falar, né, com o outro ou sobre o outro, às vezes ela não consegue falar nem sobre ela mesma, né? Tá aí, meu amigo, você está acompanhando essa live hoje especial, comunicação. Comunicação é tudo. Comunicação salva a vida. Comunicação, Josiane, evita guerras. Comunicação, se fosse fluir, evitaria homicídio, assassinato, suicídio. Incrível, né? A gente muitas vezes não para pensar, mas aquilo que eu expresso, o que o outro entende, o que o outro me remete, o interlocutor, como ele vai estar recebendo aquilo que eu estou transmitindo e de maneira muito clara, né? Então, é por isso que eu digo, realmente, essa questão da comunicação, para mim, ela é uma expressão do Espírito. Como é que tu vê essa questão do que é espiritualista, né? Essa questão do Espírito ali atuando e se expressando, né? De forma que o outro interlocutor às vezes não entende e que às vezes recebe mal. Tu volta atrás, tu explica de novo, tu segue a caminhada e azar. Bom, vou falar para lá, olhando para a câmera. Assim, ó, na verdade, eu acredito que tudo é espiritual também, né? Mas o meu modo de esclarecer as coisas sempre foi muito direto. E sim, com certeza, se não está claro, eu volto e explico novamente. Vale a pena? Vale. Claro que vale. E você que está nos assistindo, talvez a sua vida, seu casamento, sua família esteja sendo destruído. Preste bem atenção, preste muita atenção nessa live. Não troca, não troca. Fique conosco. Tenho certeza que a mensagem que será ministrada aqui, nessa conversa, durante esta 1 hora, ela pode ser de suma importância para você que está passando por dificuldade no seu casamento, na sua família, e que talvez você até está pensando em desistir. Catiele, relacionamentos, hoje em dia, Catiele, um fala A, o outro entendeu B, ou um se isola, cala, não fala mais, falta de diálogo, comunicação. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, Catiele? Sim, isso é um problema bem grande, né? Dentro dos relacionamentos, principalmente. E atualmente, assim, né, as pessoas se queixam muito dessa dificuldade de comunicar, né? De como que eu vou falar pro outro algo que me incomoda, né? Então, é bem presente, assim, essa queixa. Ah, tá. Legal a gente pensar sobre isso, Josiane. Estou me incomodando com algo ali. Não estou gostando daquilo. Mas tenho medo de falar e virar uma briga. Né? Tenho medo de chegar
pro meu parceiro e falar algo que está me angustiando e aquilo virar uma verdadeira discussão. Eu não sei, Catiele e você, discutir relacionamento. Eu já ouvi dizer que dá mal encrenca, né? Mas isso é porque as palavras que são colocadas são palavras com mau engajamento, palavras que são mal colocadas mesmo. E aí, daqui a pouco eu pensei numa coisa, falei outra. Isso acontece, José? Acontece. Eu acredito, e sempre nas minhas consultas, eu costumo dizer que a comunicação ela é sempre a saída. Eu não vejo a comunicação como uma troca, embora pareça o ideal, mas eu não vejo. Eu acho que sempre quando a gente comunica algo é porque a gente quer um retorno, né? Por exemplo, o silêncio é uma comunicação, né? O olhar é uma comunicação. Por que tu está me fazendo essa pergunta? Sabe? Ou é o que te levou a fazer essa live, por exemplo? Tem muito isso. Então, eu acredito que a comunicação é isso. E se em casos de casais que não conversam, não querem dialogar, eu acredito que aí que entra a autoajuda, né? Uma psicóloga, um dirigente espiritual. E quando essa comunicação ela não está sendo clara e tu não recebe o retorno, tá? Ela não está sendo clara, tu não recebe o retorno, o que fazer? O que fazer? Se ela não está sendo clara, eu tenho que me recolher, refletir e sair. Eu acredito o seguinte, falando de mim, porque a gente só pode falar da gente. Se a comunicação ela não está sendo clara, tu tem duas saídas. Ou tu deixa para trás e tenta se comunicar com alguém que te entenda. Ou tu procura argumentos e autoajuda, inclusive de psicólogos, né? Nós, do Alorixás e Alorixás também não deixamos de ser psicólogo, e vai atrás. Porque na verdade não é o que o outro vai achar, na minha opinião. É o que tu vai receber com a comunicação que tu transmite. Se tu transmitiu algo e a pessoa não entendeu, não te deu um retorno positivo, me desculpa, mas a tua comunicação não foi boa. É o que eu acho. Tá, mas, claro, eu te entendi. Mas também a gente pode pensar que pode existir uma questão da comunicação em que tu vai passar ela clara e em bom tom, mas o interlocutor rejeitou. E então eu tenho que perceber até onde que eu devo de ir. Também tem isso, né? Tem isso, mas daí, então, não foi clara. Não, mas e se ela é clara, mas vamos supor, tu conversou comigo algo e eu rejeitei. Eu te entendi, mas eu não aceito ou rejeito. Tudo bem. Mas daí não foi uma falha no caso da tua comunicação. No caso é uma rejeição daí da minha parte. É um direito, né? Que tu tem de, né? Aí é que tá. Se eu te passei uma comunicação, você rejeitou, tá em mim. Sim. Entendeu? Ou eu aceito a tua rejeição e tudo bem, ou eu tento argumentar e buscar Claro, um resultado. Perfeito. Pra mim é isso aí. Porque também, Catiele, muitas vezes a gente... dá um exemplo aqui. A Josi foi alto, né? Bom tom, falou, e o interlocutor não aceitou. E aí, muitas vezes, se ela voltar de novo naquilo e voltar naquilo, ela acaba sendo insistente e vai gerar também uma energia contrária, uma energia ruim. E aí eu acredito que, como tu disseste ali, que é um momento, muitas vezes, de me retirar. Né? Então, veja bem, meus amigos, que é algo que nós aprendemos no decorrer da existência humana, a comunicação. Né? Durante séculos da humanidade, a gente foi desenvolvendo esta arte de comunicação. E temos ainda muita dificuldade em lidar com isso. Ainda temos muita dificuldade em conversar com os nossos filhos. E aí, Catiele, às vezes eu não consigo falar. Eu grito, eu quebro, eu faço cão dentro de casa, porque eu quero impor aquilo. E aí é cansativo. Porque daí vai machucar o outro, machucar ego, o outro daí por rebeldia ou por qualquer outro sentimento vai negar. E será que só a conversa resolve o problema? Me diz um pouco isso, Catiele. Conversar resolve o problema? Resolve, só que o problema é que, por exemplo,
exemplo, assim, né, numa situação onde tu grita, onde tu fala diversas coisas, assim, mais despejando as palavras, sem pensar antes no que tu quer transmitir com aquilo, né, assim, que eu brinco às vezes que é quase que nem vomitar, assim, né, onde tu só sai jogando pra fora, né, isso não é produtivo, porque tu toca os pensamentos e sentimentos desorganizados pra outra pessoa. Nisso, geralmente, por tu estar alterado, tu ofende a outra pessoa que também já não vai mais te escutar e não vai querer compreender nada do que tu tá falando, seja porque se sentiu ofendido e também porque não foi claro, né? Somos seres racionais, né? E como tal, devemos de sempre primar por uma boa linha de raciocínio e de boa comunicação. Há regras, Josiane, na comunicação? Não. A regra é o retorno que isso vai causar. Posso falar tudo que penso, claro, de Ação e reação, né? Pra mim não existe regra. Por quê? Porque um ser humano é diferente do outro. Tá, mas e se eu falar tudo que eu penso, será que também não vou ser meio grosso? Será que não vou ser indelicado? Ou tu acha que eu devo de procurar palavras para falar tudo que eu penso? Depende do que tu quer receber. Se quiser receber uma paulada... Exatamente. O que Uma paulada, acontece? né? Na verdade eu não posso, eu sou responsável por o que eu digo, não pelo que você entende. Tu pode falar o que tu quiser, mas vai receber de acordo com a tua posição. É isso que eu acho. Na verdade, quando a gente fala da comunicação, pra mim, na minha opinião, a comunicação é a saída. Né? Ela vai sair por algum motivo. Essa palavra, essa opinião, tu vai rebater de alguma forma. O que tu vai transmitir pra mim é que vai me dizer pra mim, não pra ti. Que quem mandou fui eu. Se isso é bom ou se não é. Sim. É isso, porque não adianta, por exemplo, a Catiele, como psicóloga, dizer assim pra mim: Josi, tu é muito dura com as palavras. E o que eu tô recebendo vai bater em mim ou vou bater na Catiele? É tipo isso. Na minha opinião, é isso. Porque a gente só comunica algo. Hoje eu tava almoçando com a Joyce e brinquei com ela. A gente vai num restaurante e a gente pede um sabor, um tipo de comida. Porque a gente passou a comunicação. O teu gosto é um, o meu é outro. Eu gosto de vinho, gosta de cerveja, ela gosta de champanhe. É sobre isso. A comunicação ela é livre-arbítrio. O que retorna é o resultado disso, como tudo na vida, né, Paulo? Tudo na vida. Então, assim, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou muito direta. Recebo muitas críticas. Mas essas críticas não são maiores com o resultado positivo que eu tenho por ser direta. Então eu vou continuar. Porque pra mim está positivo, vocês estão entendendo? Claro, claro. Né? Sim. Agora, nós temos muitas pessoas, eu atendo muitas pessoas, que não conseguem expressar. Gostaria, mas não consegue. E aí se sente... Retraído. E aí é que entra a autoajuda. Tá. Pessoas que não conseguem conversar, pessoas que não conseguem dialogar, patologias? Não necessariamente uma patologia, assim, né? A gente pode entrar, assim, em questões, né, mais patológicas, né? De uma fobia social, de uma timidez, enfim, né? Que entraria mais por essa linha, mas nem sempre é uma questão patológica, né? Um transtorno, uma doença, enfim, né? Às vezes é só uma dificuldade mesmo, que a pessoa não entende como que ela pode fazer aquilo, ou ela se preocupa muito com como a outra pessoa vai se sentir, o que a outra pessoa vai pensar dela quando ela falar, né? O que ela realmente está pensando ou sentindo, né? E eu vejo que até entra mais, muitas vezes, por essa linha, assim, né? De uma preocupação do que, o que o outro vai achar, né? Será que vai me entender? Será que a gente vai brigar? O que vai causar essa comunicação, essa informação que eu estou transmitindo, né? Isso tem que estar muito bem resolvido dentro da Claro, gente. É o que eu digo. claro. Já, mas daqui a um instante, se você não mudar, Catiele vai dar uma dica como melhorar a comunicação. Mas não agora, daqui a pouco. Segura aí você, bota a água esquentar aí para fazer aquele chá, aquele chimarrão rapidamente, e a Catiele vai estar dando uma dica de como você pode melhorar a comunicação. E quem sabe, salvar o seu relacionamento, melhorar o âmbito na família que você vive, no seu trabalho, meu amigo. Não perca essa oportunidade hoje mesmo de melhorar a sua comunicação. Porque através de uma boa comunicação há crescimento, há uma melhora gigante aí para você. Tua forma de falar, Josi, direta, cheia de personalidade, tu não acha que intimida as pessoas?
Bom, antes de responder, eu vou Vamos dar lá. boa tarde aí ao Babá Juliano. Obrigada aí por estar conosco. Boa tarde, um forte abraço. Boa tarde para a Luciana, para a Bruna, para a Patrícia, para a Deliane, para o Forte abraço. Leonardo. Repete a pergunta. Vamos lá. Será que a tua forma de comunicar forte, concisa, direta, será que não causa um verdadeiro estrago? Em outras palavras, Para quem? tua forma de falar direta, cheia de personalidade, tu não acha que intimida as pessoas? Acho que intimida. Se sai acinzentado, se for pretinho, vermelho, se for branco. Eu acho que intimida. Mas aí... Tu já teve essa experiência de ver pessoas que tu falou, que tu comunicou de forma veemente, forte, prática, e a pessoa te levou por um lado assim, que tu era naquele momento a pior pessoa do mundo. Já. E quebrou o pires contigo, os pratos, tudo. Já. E nunca mais falou contigo. Já aconteceu. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? E pra mim, de novo, tudo bem. Né? É mesmo? É porque o que acontece? Na verdade, eu falo sobre as minhas palavras. O outro, eu não vou mudar a minha personalidade se eu achar que o que eu estou passando... Porque, na verdade... Seria então uma vaidade muito grande nossa, né? Ter essa pretensão Pois é, de querer porque- que todo mundo nos entendesse, né? Exatamente, se nem Deus, né, agradou a todos, é que nem eu digo. Agora tu vai me perguntar, tu mudaria? Depende. Depende muito. E numa dessas questões, tu teve arrependimento e tu voltaria atrás e tentaria consertar? Dificilmente. Porque tua na consciência verdade, estava tranquila que ser aquilo... direta não quer dizer ser mal educada, veja bem. Ah, Não quero dizer. Porque não tem como uma pessoa ser mal educada e ter admiração. Por exemplo, você está entendendo? Direta é uma coisa, má educação é outra. mas confundem isso comumente, Sim. né? Confundem isso comumente. Será que não? Será que não? Sério? Tu já viu pessoas confundir, né? Tanto essa questão, às vezes, até da própria Sim, personalidade personalidade. forte, né? Que as pessoas dizem que a personalidade forte, às vezes a pessoa é mal educada, é grosseira com a outra, né? Ela não tem personalidade forte. Então existe essa confusão. E também. às vezes é o contrário, às vezes a pessoa ela só está sendo realmente objetiva Sim. e o outro interpreta como mal educado. Ah, é um problema gravíssimo, né? Eu quero, Josi e Catiele, chamar um casal aí que vai falar um pouco sobre as suas dificuldades dentro da comunicação, lá no início, a dificuldade de comunicação na família. Então, eu gostaria de convidar eles para se achegarem um pouquinho aqui conosco, né? Se achegarem um pouquinho aqui. A nossa amiga Jairine e o nosso amigo Bruno, Jairine e Bruno, que hoje toparam aí participar junto com a gente desta live. Jairine, vou começar por ti. Comunicação. Tu acredita que comunicação salvou, salva e irá salvar? Sim, o relacionamento, principalmente, desde o começo a gente sempre gostou de conversar bastante. Eram madrugadas e madrugadas falando, sentando os pontos. Eu acho. Não é cansativo as madrugadas inteiras? É cansativo, mas é necessário, né, Paulo? E quanto mais no começo, melhor. Né? Porque tem, por exemplo, quantos filhos tu quer ter? São coisas básicas, mas hoje a gente acerta no começo e depois Ou aqui no verão, boladinha. tu vai virar um problema. Tu já dormiu engasgada com uma coisa assim que tu queria falar? Não, tu chamava o Bruno mesmo de madrugada. Meu Deus, é mesmo, Bruno. Bruno! Bruno, como é que era isso? Porque, como é que foi a comunicação com teus pais, Bruno? Vamos conversar um pouquinho, porque eu quero entender como é que tu recebeu essa mulher que te chamou de madrugada, né? Não Foi tinha. bem Então, complicado. como é que era com teus pais? Vamos lá. Com os meus pais eu nunca tive uma comunicação muito fluente, né? Então, quando eu tive meu primeiro casamento, a gente não tinha comunicação alguma. Aí quando eu conheci a Jairine, foi um abismo pra mim, né? De diferença do resto. Do resto, calma. De tudo que eu já tinha vivido antes de conhecer ela. Olha só então. Olha bem. Tu teve um relacionamento que foi uma bagunça. Uma bagunça. Não dava nada, a mulher ficava quieta, tu brigava, tu gostava de gritar no relacionamento? Sim. É mesmo? Sim. Tá, então não vou nem falar isso aí, porque vamos deixar isso aí, né, pra próxima live falar, né? Mas vamos dizer então o seguinte, tá, e aí tu conheceu a Jai, né, a Jairine,
que gosta de falar. E aí, Bruno, na hora que ela dizia assim, eu quero conversar contigo, xoxonho, senta aqui. Como é que era isso aí? No começo foi bem complicado eu começar a me adaptar com essa parte, né? Porque... Tu não levou nada do relacionamento passado pra ela? Bastante. Bastante. Porque era uma realidade totalmente diferente, né? Ela me mostrou o mundo. A Jairine me mostrou o verdadeiro mundo. Olha a tua importância. Olha a tua importância na vida desse rapaz. Da comunicação. Através da comunicação. Ela é direta com rodeios. Direto. Só? Eu? Direta. Goste, não goste. Que dá certo, né? Mas é como tu falaste um pouco antes. Eu prefiro esse resultado que eu tenho. Resolvo na hora. Já chegou o ponto de tu pegar e fazer uma comidinha lá, fazendo comida, e agora tu senta aqui e vamos trocar uma ideia. É só na madrugada eu mesmo? nunca aviso. Não. Qualquer momento. Se passou pela minha cabeça, vem cá, vamos conversar. Se Vem tá cá. disponível, já sempre conversa, já resolve. Porque do probleminha, que é pequenininho, na nossa cabeça ele vai aumentando. Então se tu já não resolve, depois é um problemão enorme. E em algum momento assim que tu conhece o Bruno, que veio de um relacionamento difícil, de uma comunicação zero, tu pensou de repente assim, quem sabe eu vou ter que desistir porque não vai dar certo. Aí tá aí, meu amigo, você acompanhando, de repente você está passando por um problemão aí no seu relacionamento. E é só consertar, com boa comunicação. É só você parar e refletir o que está acontecendo. Se você realmente ama essa pessoa, vale a pena, Jairine? Vale a pena conversar? Se tu ama essa pessoa e se vocês têm os pensamentos, né, de acordo, não tem porquê. Deixa fluir. Tocar pro alto, Mas tem que estar né? disposto a ouvir. E quando ela chegava e dizia assim, Bruno, isso não é assim, tu também não ficava assim, meio rebotado, se sentindo meio ameaçado? Porque me parece que ela tem uma posição forte. Sim. Ela falando aqui, eu já senti Sim. braço de aço. Quem veste as calças lá em casa é ela. Olha que legal. Tu quis mudar. Sim. Muito. Às vezes tu saía assim pensando, ela tá errada, mas dentro de ti assim, ainda pior é que ela tá certa. Dá uma raiva, né? Quando a gente pensa que a pessoa tá certa, e a gente quer arrumar argumento para dizer, não, tá errado. Tem que sair dali pensando, a pior é que ela tá certa, né? Olha só que interessante. Qual foi o momento mais crítico assim pra ti que tu achou? Pronto. Olha, nós temos o tema do nosso casamento que dá mais problema é em relação à criação das crianças. A gente tem 2 filhas e aí eu com os meus traumas tenho os meus, né, as minhas regrinhas, tipo, isso eu não aceito, e ele com os traumas dele, da família dele, tem os dele. E aí a gente encontra um embate às vezes nisso, mas conversando, a gente um cede um pouco, o outro recua dali e a gente encontra um... Veja bem, né? Ele não teve assim essa coisa de comunicação com os pais, né? Então, aí entra o que a Catiele ela disse, né? Vai reproduzindo aquilo ali. Até que chega uma dádiva na vida dele, né? E a partir daquele momento, quanto tempo vocês estão casados? 7 anos, então. Passa 7, depois vem 14, depois 21, depois esse ficar nunca mais, né? Nunca mais. Então, e hoje tu sente melhor dessa forma que ela usa de comunicar? Isso te ajudou a crescer como homem interior? Sim, com certeza. Tudo que a comunicação entre nós me salva, vamos supor, no dia a dia, porque a gente nunca dormiu ligados. Ai. Aí, é o que nós falamos aqui muitas vezes nas nossas reuniões aqui na Luz e Vida e certamente também lá na Marlene Chaves, não foge. Porque os espíritos eles comunicam o tempo inteiro. Ei casal, você não pode dormir empurrado, brigado com o outro. O cérebro fica ruminando aquilo a noite toda. Sabe? Então você traz uma energia ruim para sua casa, para sua família. Bruno, tu falou uma coisa muito interessante. Tu deita lá de coxinha. Resolveu. Madrugada de novo. Primeiro conversa, depois conchinha. Ah, sim. Porque o contrário também é cansativo, né? Não, só conchinha não dá. Conversa, depois conchinha. Tá certo, Bruno. Tá aí. E aí isso resolve, isso tá 7 anos num relacionamento aí que é mais saboroso. Não tem ninguém ver comparar. É uma coisa única, assim. A comunicação que a gente tem com o outro é algo que às vezes só no olhar a gente já se comunica.
tu lê meu pensamento, né? Tem aquela comunicação que é o olhar, né? Olho no olho. É importante o olho no olho, gente? Mas tem que conhecer a pessoa. Tem que conhecer a Tem que estar pessoa. atento aos detalhes. E isso aí é uma coisa muito interessante. Então também tem aquela comunicação que ela não é, hoje não é falada, né? Ela é também, é o gesto do corpo, né? O corpo comunica, né? Veja bem, né? Antigamente as mães falavam que elas só olhavam e a criança, Já recebia. hoje em dia, tu olha, opa, o tempo está passando e a comunicação está defasada, até mesmo entre mãe e filhos, né? Crianças pequenas que podem olhar e, né? Então, para te ver, isso é conforme vai mudando as gerações. Sabe, vai tu falou se uma coisa, perdendo, tu falou né? uma coisa muito legal. E aí entra o que eu vejo às vezes, que a criança ela só entende a linguagem, Catiele, da bancada e do grito. Antigamente não precisava. Mas também... A minha mãe olhava, minha mãe olhava, media e eu já sabia, né? Mas a culpa também pode ser da tecnologia, né? Porque as pessoas não se comunicam mais dentro de casa por causa da tecnologia. É, comunicação. A comunicação estragou a comunicação. Pior é que é bem assim. Porque Também. tu senta numa mesa, todo mundo, cada um com o celular, como é que vai ter conversa numa casa assim? Daí tem que pegar um filho e conversar pelo WhatsApp. Não existe. E aí É, Só mas xingar pelo WhatsApp, daí. isso gera uma desconexão, que é o que a gente estava falando, né? Porque daí não tem esse entendimento, assim, de tu olhar ou de tu até colocar verbalmente mesmo as coisas e o teu filho entender, porque tu não te relaciona com ele, né? Então, tá aí esse casal fantástico que participa hoje da nossa quarta live, Comunicação Salva Vida, Salva Relacionamento. Eu quero te agradecer do fundo do coração pela tua participação. Jairine, muito obrigado, que tu continue sendo esta excelente comunicadora, né? Porque certamente tu vai ser uma referência para os teus filhos e para os teus netos e para a tua descendência. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Muito obrigado. Nós falamos sobre comunicação. Hoje essa live falando sobre comunicação inadequada. Josi, é comunicação inadequada. Catiele, desculpa. Eu estou aqui olhando para ti e pensando sobre a sobre a comunicação. Eu sei que a pergunta é para Catiele, mas eu vou dizer que não existe inadequado. Tu acha que não existe? Existe ação e reação. Então foi bom, né? E tu, Catiele? Eu Agora eu vou até me afastar aqui porque agora ficou Josi e Na minha versus opinião, Catiele. assim. Eu entendo o ponto de vista da Josi, né? Mas pra mim existe comunicação inadequada, sim, né? Porque se tu tá ali falando, né, de uma forma que o outro não vai te entender, é inadequado, né? Porque daí tu tá ali repetindo palavras e isso não vai te levar a lugar algum, né? Então a comunicação tá ruim e está inadequada. Eu sempre digo, né, que a gente pode falar tudo o que a gente quiser, desde que a gente saiba como falar. Se tu não sabe como falar, isso vai prejudicar, sim. E quem é que vai procurar ajuda daí? É quem emite ou é quem retorna? Quem emite, né, deveria procurar ajuda, porque é ela que não sabe, né, comunicar pro outro o que... Mas tu, como psicóloga, quem te procura ajuda? É o que emite ou o que recebe? A maioria das pessoas são as que emitem, né? Que na verdade a maioria que me procura são que não conseguem emitir, na verdade, né? A comunicação. Então chegam no consultório com essa queixa, né? De mas como é que eu vou falar? Como é que eu entendo como eu tô me sentindo para poder expressar pro outro, né? Então é mais essas demandas assim. Dificilmente é quem tá ouvindo, né? Que chega no consultório e diz, olha, né? Não consigo entender o que estão me dizendo, né? Josiane, como ir direto ao ponto sem ser agressivo? É que ser agressivo ou não é muito relativo. Se eu disser pra ti que camisa feia, Ah, mas tem um problema nós dois aqui. Porque eu demorei horas para escolher ela. mas eu não gostei. Ah, e eu vou dizer, Então, qual é o teu problema comigo, Josiane? Nenhum! Não gostou da cor, não gostou do desenho, o que foi? Não gostou de dois bolsos. Mas, tá entendendo? Sim. É muito relativo. É uma coisa que eu acho que a gente não pode medir, isso é muito particular. Né? O que
eu vou te dizer que não ser agressivo? Uns acham que é agressão, outros acham que não é. Não tem como tu medir. Tá entendendo? Mas claro que se tu tiver que ser direta, eu sou briguenta, eu sou muito assim. Mas eu acho que ser direto nem sempre é agressividade. Sim. Tá entendendo? Eu falo por mim. Eu tenho hoje dentro da minha casa muitas pessoas, beirando a 100 pessoas mais ou menos. Então não pode ter algo de ruim nisso. Não. Né? É o retorno que eu digo. Né? É aquela pessoa que, é que nem eu digo, estudem para saber se expressar também. Eu posso dizer tudo o que eu quero sem machucar, porque briga é uma coisa, tu falar com clareza é outra. Eu não acho que é errado eu dizer pra ti que eu não gostei da tua camisa. Não gostei, estou sendo sincera pra você. Isso não é uma agressão. Mas tem muita gente que vai olhar a tua camisa. Um exemplo, até porque a camisa é muito bonita. Mas tem pessoas que vão olhar, não vão gostar e não vão falar. Isso é outra coisa, que não é a minha personalidade, entende? Tu já é direto, tu gosta de sou falar. direta. Se tu incomodou aqui o coração, tu bota pra fora. Eu vou expressar. Na verdade, eu vou expressar, né? Eu quero que você que está nos acompanhando, vou pedir um favor para você, não saia daí, porque a Catiele ela vai dar uma dica de como melhorar a comunicação. Porém, antes eu gostaria de convidar o Jefferson, Fernando a participar com a gente desta live. E ele vai estar falando sobre a comunicação no trabalho. Eu acho que deve ser complicado a beça trabalhar num grupo grande e comunicar. Não é, Josi? Teu grupo lá, um grupo grande, sabe que não é fácil. Não é fácil. Né? E o Fernando, eu sempre acreditei que o nome dele era Jefferson. Hoje eu vou pedir desculpa para ele. Né? Fefo, passa aqui com a gente. Paulo, antes de chamar o Fefe aí, tem uma pergunta para a Catiele. Boa tarde, eu tenho uma dúvida. Alguma dica ou atalho para alguém que não tem uma boa comunicação e que quer aperfeiçoá-la? Logo mais. Sim. Logo mais, a dica vem aí. Só um pouquinho, segura aí. O pessoal tá enganjado aí, né? Então, quero agradecer o pessoal que está conosco aí assistindo essa live, aqui hoje na Luz e Vida. E você vai receber daqui a pouco essa super dica de como você pode melhorar aí a sua comunicação e, consequentemente, melhorar também o seu relacionamento. Agora conosco aqui, Fernando, que veio participar, aí vai estar falando sobre a comunicação no trabalho. De repente, Catiele, as pessoas têm tremenda dificuldade de comunicar. Boa tarde, Fernando. Muita clareza, muita luz, muita força. Deus abençoe. Fernando, comunicação no trabalho. Como que isso tem sido para ti? Tu trabalha coordenando, recebe pessoas. Como é que é isso? Como é que é no teu trabalho a comunicação? Eu trabalhei num grupo de uma empresa, Grupo Ruder. Um grupo grande. Por 23 anos, né? Nesses 23 anos aí, uns 20 anos eu trabalhei diretamente com a liderança. Tá? Fui galgando alguns degraus profissionais que durante essa etapa aí foi me dando, abrindo alguns rumos sobre a liderança, sobre de como tu lidar com pessoas, eu com eles e eles comigo, porque a gente não pode só achar que a liderança vem de quem está liderando, mas de quem está ouvindo também, porque ouvir é fundamental, né, para a gente poder desenvolver um trabalho dentro do grupo, né? E fácil, com certeza não é, né? E da forma que a gente trabalha dentro da liderança, dentro da forma de conquistar o ser humano para que ele faça um trabalho de acordo com o cliente nos pede e de acordo com o que realmente é o propósito do trabalho. Então a gente tem que fazer um trabalho de muita conversa, muito diálogo, escutar ele e a gente tentar de alguma forma colocar isso dentro da mente de uma forma tranquila, que muitas vezes é difícil para quem está recebendo, né? Mas por 20 anos eu fiz esse trabalho num grupo grande e estamos aí com as coisas bem vivas na mente ainda.
Pois é, Jefferson, mas e quando tu chega... Fernando. Isso não vai repetir. Fernando, daí quando tu chega nesse grupo, tu já trazia contigo essa facilidade ou tu foi ter que aprender a lidar com isso no teu trabalho? Não, tive um professor. Durante esses 3 anos eu tive um professor e ele continuava fazendo todo esse trabalho comigo, né? Maurício foi meu primeiro supervisor dentro desse grupo, ele que me abriu grandes portas para esse diálogo, para a comunicação fluir o mais fácil possível, né? Então, mesmo enquanto eu estava na liderança, acima ou junto com os demais, eu sempre, Maurício, vamos almoçar junto, vamos tomar um café, estou precisando de alguns rumos, né? Então, a gente não perde nunca o nosso professor, independente de que grau que tu esteja na empresa ou pessoal. Fernando, e aí esse aprendizado, além do teu trabalho como líder, também te ajuda hoje, particularmente assim na tua vida, no teu dia a dia, com teus filhos, tua esposa, enfim, te ajuda nisso? Muito, me ajuda muito, né? Porque a gente toma novos ares, né, na vida, né? Então, eu sempre conto lá dentro do Centro Espírita lá. 2 anos atrás eu passei por uma doença Covid, né? Que infelizmente levou bastante pessoas aí. E esse meu retorno após 18 dias internado na UTI me abriu muitas coisas. Eu já tinha algumas coisas pré-programada para a minha vida, né? Mas o retorno, né? O homem diz assim, volta que ainda não é o teu dia, né? Tu teve internado numa situação bem difícil do Covid. Difícil, 64% do pulmão. E ele olhar para mim e dizer... Tu chegou com o teu CPF lá em cima, você volta, aguarda, mas pouco ainda não está na tava, né? Então quando eu retornei, exatamente 18 de março, né? 2 anos atrás, já voltei com um outro pensamento, novos rumos. E estamos aí fazendo o trabalho da melhor forma possível. A mãe de santo à frente de todos nós lá, quase 100 pessoas, juntamente com o terreiro e mais o Centro Espírita lá. E a gente faz esse trabalho juntos aí para tentar fazer uma comunicação mais tranquila possível. Claro que a gente pensa na questão da comunicação, nós somos seres que estamos trabalhando para nos tornar perfeitos, né? Não somos, né? Estamos numa fase de transição de trabalho, de evolução, e é natural que muitas vezes a gente não consiga chegar, né, a um nível como nós gostaríamos. Mas eu acredito que o esforço, sobretudo, ele vai estar nos ajudando a melhorar cada dia mais, né? Então a comunicação, ela vai sim ser o melhor meio, né? Pelo menos para que a gente possa encurtar as relações, né? E eu acredito que dentro das empresas, e tu como liderança, isso para ti foi um papel bem concluído? Bem concluído, foi um papel bem concluído. E a busca, né? Na verdade, constantemente a gente busca um aperfeiçoamento, um diálogo, uma conversa. Desde a primeira vez que eu coloquei meu pé no Espírita, eu peço muita atenção da forma que tu te comunica, mesmo antes de a gente debater essa conversa, né? Então a gente tira um pouquinho de cada um. Sim. E faz o nosso da melhor forma possível. Então eu faço dessa forma, no trabalho eu já fazia assim, e hoje eu faço. Então eu tiro um pouquinho da Jonas, tiro um pouquinho da Rafa, tiro um pouquinho do meu irmão Marcelo, e com certeza desde que eu venho aqui, eu sempre tiro um pouco de ti. Mas é uma troca, né? Porque acontece, a gente aprende contigo, é uma troca. Ninguém é autossuficiente em tudo, né? Aliás, não somos, na verdade, autossuficientes em nada, né? Nós precisamos um do outro, então é essa corrente, esse elo que vai unindo. E a comunicação, ela passa a ser algo muito positivo da gente começar. E tu falasse uma coisa muito interessante, a observação, né? Sim. E eu vou aprendendo até aquilo que eu não devo comunicar. Eu aprendo até aquilo que eu devo de calar muitas vezes, né? Então é isso aí. Muito obrigado pela tua participação. Né? Não vou errar mais o teu nome. Né? Agora, a partir de agora você aqui é Jefferson. Fernando, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Obrigado. Josiane. Tá aí, Josi. Tá aí, Eu tenho Josi. uma pergunta para te fazer. Pra mim? Sim. Ai. Agora o bicho vai pegar. Na verdade, assim, quando foi me apresentado a vida espiritual dentro do espiritismo, porque religiosa, eu sempre fui, desde que nasci, eu estudei muito, né? E
em árvore. Dirigentes é uma agulha no palheiro. Por que tu acha? Tu não acha que isso tem a ver com o comando, a comunicação, de como dirigir? Eu vejo o seguinte, tá, Josi? Na minha percepção, eu acredito que o médium é aquele que vai fazer um papel, né? Ele vai conseguir mediar entre o mundo espiritual e o mundo físico. Agora, aquilo que os espíritos me passam e da maneira como eu consigo repassar isso, acaba sendo, com certeza, mais difícil. Então, por isso, a gente vai encontrar muitos médiums, mas vai ser menor o número de pessoas com aptidão realmente de reproduzir aquilo de forma clara. Aqui os espíritos, eles nos direcionam isso de uma maneira bem positiva para o bem coletivo. E nesta parte, sim, eu acredito que há um número muito menor de dirigentes por consequência da dificuldade de poder entender e interpretar aquilo que os espíritos nos passam. No momento em que a humanidade ela conseguir ter um esclarecimento melhor, uma comunicação, um vocabulário mais rico, certamente isso não seria de tal maneira tão difícil de acontecer, né? Mas aí é ser que tá. menos os dirigentes, né? Mas aí é que tá, a gente nem tá falando de comunicação do espírito, mas sim a comunicação de dirigir pessoas. Sim, eu te entendo, mas essa comunicação de dirigir pessoas, pelo menos dentro de um centro espírita, ela vai ser sempre envolvida por mentores, né? Eles vão estar sempre ali. Por exemplo, lá no Marlene Chaves, tu tem um mentor que está ali, está te passando uma gama de informação e tu consegue entender aquilo e repassar para as pessoas que estão ali. Se tu não tem essa clareza, se tu não sabe como colocar isso em palavras, vai ser mais difícil. Né? Vai ser mais difícil esses espíritos conseguir alcançar com mais produtividade se tu está mais fechada para aquilo. Então, no meu entendimento, a personalidade, ela colabora. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. A necessidade de ser verdadeiro, né? Pelo menos eu me refiro dentro da questão do trabalho religioso espírita, né? Dentro das casas espíritas, de saber se colocar, de saber como comunicar, até mesmo a mensagem que vem do mundo espiritual. A necessidade da gente realmente ter essa sensibilidade e saber, então, fazer esse trabalho. Porque, Josi, os centros espíritas salvam vidas. Sim. E nós não podemos levar de qualquer maneira essas comunicações, porque as pessoas chegam até um centro sofridas, essas pessoas chegam até o centro muitas vezes pensando em dar cabo da própria vida, em separação, em destruição da própria família, e muitas vezes na linha de frente aquele mentor, então ele vai trazer uma mensagem muito clara, muito objetiva. Claro que a gente tem que estar preparado para isso. Sim, por que eu te pergunto? Porque na verdade, de novo, quando eu fui escolhida para essa missão, eu achei e comecei a procurar e pesquisar o porquê, né? Porque dirigir um terreiro, eu dirijo muito bem, né? Tanto é que eu digo, o que é muito bem? É o retorno que você traz. Eu consigo coordenar o grupo, então para mim tá tudo bem, né? Quando tu tem um comando, né, entre os teus. E dirigir um centro espírita, tu dirige pessoas, né? Tu acolhe os consulentes, tu dirige os trabalhadores, a equipe, e no mundo religioso, no batuqueiro, a gente tem bastante, não tem tantos centros espíritas como tem casas religiosas. Sim. Né? E a discrepância é gritante, assim, de casas, por exemplo, que não conseguem progredir, vamos dizer, obviamente que número não quer dizer nada, mas é um gancho de pessoas que não conseguem realmente, né, ter sucesso naquilo, dirigir, porque não é fácil dirigir pessoas, cada um com pensamento, cada um com uma personalidade. E eu acho que daí a Catiele pode explicar melhor. Eu acredito que isso tem a ver também com a personalidade. E não ser direta ou não, mas tu ter, e geralmente a pessoa que não sabe se comunicar, no meu entendimento, de novo, posso estar errada, é a pessoa que é tímida, né? Sim. Catiele, a gente falou um pouco aqui sobre a questão dos centros espíritas e a função de cada dirigente. Me lembro que no início do espiritismo na França, as comunicações vinham por intermédio das mesas girantes, né, muito comentadas nos livros espíritas. Então a gente fica pensando, os espíritos utilizavam as mesas para poder se comunicar, e
Kardec exaustivamente foi estudando referente a este assunto e sobre a eficácia dessas mensagens que deveriam ser disseminadas pelo mundo inteiro. Então, mais uma vez, o Espiritismo, ele sim, ele valoriza a questão da comunicação, ele vai valorizar muito a questão, sim, da fala e da expressão mais profunda do Espírito, mas dentro da psicologia, como é que funciona isso? A comunicação, a importância, realmente ela vai salvar relacionamentos, ela é o melhor caminho. Não, a gente convive, né, em sociedade, nós somos seres de relação, né? Então, se a gente não consegue se comunicar com o outro, essa relação obviamente vai ficar comprometida, né? Porque existe também muito aquele mito, assim, que as pessoas acham que, eu não vou falar porque é óbvio pra pessoa que eu tô chateada com X ou Y coisa, mas na verdade não é, porque o outro não tem obrigação de saber o que te machuca ou não, né? Então, tu precisa dizer, olha, eu não gosto disso, quando tu faz isso, eu me sinto de tal forma, gostaria que tu não fizesse mais, né? Então, a gente tem que excluir essa ideia da bola de cristal, né? O outro que adivinha porque eu tô chateada, mas eu fiz uma cara feia, ele deve saber que é porque eu não gostei que deixou a toalha jogada em cima da cama, né? Então, isso não funciona. Não, mas o Espiritismo é complicado, essa coisa de adivinhar, porque a pessoa acha que é médium, tem que saber. Mas não é médium, então tem que saber, né? Então, eu gostei disso aí, viu? É exatamente, né? É eu falar, né? Se algo me incomoda, sabendo como falar. Eu posso falar as perguntas que estamos perguntando Claro, aqui? claro. Vamos responder então, Leonardo? Sim, vou fazer a pergunta de novo. Boa tarde, eu tenho uma dúvida em relação a alguma dica ou atalho para alguém que não tem uma boa comunicação e quer aperfeiçoar. Momento da dica, né? Já estamos quase encerrando, né? Então a Catiele vai estar falando aí. Não, ainda tem mais tempinho, né? Tem um tempinho ainda. Tem algumas perguntas aqui. Catiele, vamos na dica? Vamos lá, Eu queria deixar pro então. final. Eu queria deixar pro final, né? Mas... Vou responder então pro Leonardo, né? Boa tarde. Bom, eu vou pegar um exemplo, tá? Para poder te responder essa pergunta que eu acho que fica mais claro. Vamos supor assim, né? Eu acho que é sempre muito importante pra gente conseguir ter uma comunicação clara, tu entender qual é o sentimento que tu quer passar pra outra pessoa, né? E tu entendendo o teu sentimento, qual é o teu incômodo, tu vai conseguir te expressar melhor. Então vamos supor que assim, vamos supor que eu sempre combino coisas com a Josi e a Josi sempre chega atrasada. E eu sempre chego no horário e eu não gosto disso. Qual é o sentimento que a Josi chegar atrasada em todos os nossos compromissos me desperta? Daqui a pouco eu sinto que ela não se importa comigo, né? E que ela não tem um comprometimento e por isso que ela chega atrasada. E daqui a pouco pra ela tem outras questões e ela não consegue chegar no horário, né? Mas eu só vou poder dizer pra ela como eu me sinto e entender que daqui a pouco não é que ela não se importa comigo. Se eu chegar pra ela e dizer, olha, Josi, né, eu tenho notado que no nosso compromisso tu sempre chega atrasada. E eu sinto que não é tão importante pra ti estar lá no horário quanto é pra mim. Né? Eu gostaria que das próximas vezes tu tentasse chegar no horário, né? Para que eu também possa me sentir valorizada, assim como eu valorizo também o teu tempo chegando no horário. E aí daqui a pouco a Josi vai poder me explicar, né, o porquê que ela chega atrasada, eu vou conseguir entender que não é uma questão pessoal comigo. E aí a gente vai conversar sobre isso, né? E aí eu falo do sentimento, ela fala dela e tudo fica resolvido. O André Caetano também está dando boa tarde, André. A Lúcia Prates, boa tarde. Fabiane. Ela diz o seguinte: não ter paciência para falar de questões óbvias. Eu não tenho. Também é não saber se comunicar? É que daí entra no que a gente acabou de falar, né? O que é óbvio pra mim, daqui a pouco não é óbvio pra outra pessoa, né? Então, a gente sempre precisa dizer, por mais óbvio que a gente Aí entra aquela questão que eu conversei com o Paulo. Uma pessoa que não tem paciência, né, para falar o que desagrada, como dirigir um centro, uma casa. Aí é que entra. Então, ser direta, muitas vezes, não quer dizer grosseira, mas tu tem que comunicar, né? A pessoa não tem paciência, ela não tem como dirigir pessoas, certo? Não tem como, né? É dominó. Na verdade, se não tiver paciência, é muita coisa, né, mãe? A Sara aí está nos acompanhando, a mãe Sara de Oiá, boa tarde.
Mãe Edna também, boa tarde. Boa tarde. Babalorixá Adriano de Xangô, boa tarde, diz pra gente muito axé. Boa tarde, muito obrigado. O João Vitor diz o seguinte: boa tarde, eu tenho uma dúvida. Como devo fazer para que o outro entenda da melhor forma possível a mensagem que eu quero passar? Pelo que eu entendi, ele comunica, mas ele não tem o retorno positivo. Procurar outra ajuda, né? Eu acho que além, né, de daqui a pouco, eu não sei como é que é a comunicação, né, que ele faz, mas se ele sente que mesmo ele sendo claro que não tá funcionando, né, daqui a pouco seria, assim, o caso de buscar uma psicoterapia, né, uma orientação para poder entender o que tá falhando aí, né, mas se ele não tem uma comunicação clara daqui a pouco, né, que não consegue Se fazer entender, se fazer né? entender, daí também poderia tentar, né, dizer de uma forma mais objetiva e ver quais são os feedbacks também que vai recebendo, né, tentando mudar um pouco essa comunicação. A Luciana Oliveira, boa tarde. Podemos afirmar que a falha na comunicação também pode estar na diferença entre ouvir e escutar? Sim, né? Nossa, se ouvir e escutar é uma diferença. Porque se tu não escuta, não tem como dar opinião, né? Não, e nem importância para aquilo que o outro tá falando, né, Caxieri? Porque ouvir é uma coisa, escutar é outra, né? Escutar igual que tu tá interessado, Tá né, interessado. naquilo que o outro tá te passando. Poderiam me auxiliar em como trabalhar a timidez para uma boa comunicação, Catiele? Daí essa questão da timidez é difícil, assim, né? Porque não tem muitas dicas, né? Claro que se começar a se expor, mesmo que aos poucos é uma dica, mas aí não tem muito como fugir da questão de buscar um auxílio profissional, né? Porque daí a gente já entra num outro patamar, assim, que é mais complicado de tu poder resolver sozinho, né? A mãe Sara diz o seguinte: às vezes a comunicação é muito difícil, principalmente quando chegamos na outra pessoa e ela se fecha. Aí eu vejo a questão também, é bem complexo, né, Josi? Porque também muitas vezes a pessoa está sendo tão clara na comunicação, mas também o outro pode ser muito orgulhoso, né? Pode ser muito orgulhoso, né? E aí não aceita aquilo, mesmo que seja uma verdade. Então, eu acho que é bem complicado essa questão da gente poder avaliar. E aí, Catiele, eu até acho que chega um momento que aquele que está tentando comunicar e tem a consciência livre, Josi, de que fez uma boa comunicação, às vezes é o momento dele sair fora. Sim. Exatamente. Às vezes é o momento dele bater em retirada. Foi aquilo até que o Bruno comentou ali, né? Gastando, né? Quando eles falaram do relacionamento deles, que ele teve uma disponibilidade, né, de ouvir e de querer mudar, né? Então isso é um ponto-chave, porque se o outro tá te mostrando que ele não tem essa disponibilidade de te ouvir, de querer te entender, de querer fazer algo com o que tu tá falando, não tem como empurrar a goela abaixo, né? A Cláudia, boa tarde, Cláudia Guedes, ela diz o seguinte: como diferenciar e falar tudo do que vem na cabeça? Como saber se comunicar? Qual é a diferença? Falar tudo que vem na cabeça é um problemão. É um problemão. Não sei, Catiele, pode me corrigir, tô aqui, sabe, de boa contigo, amanhã eu vou continuar gostando de ti igual, sem me disser nada, né? Agora, eu acho que falar tudo que vem na cabeça, eu acho que não rola muito. É problemático, né? Porque tu acaba falando no impulso e é só um despejo, né, de informações muitas vezes desnecessárias, assim, né? Então, eu sempre pergunto, né, para os meus pacientes que se queixam disso, eu saí falando, né? Eu sempre pergunto, mas o que tu queria dizer com isso? Qual era o teu objetivo, né? O que tu quer passar com essas informações? Onde tu quer chegar com isso? Porque às vezes a gente quer dizer um monte de coisa pra pessoa que é desnecessária, que não vai agregar em nada e que não vai resolver. Não vai ter nada, retorno, né? Positivo, né? Uhum. Carlos Oliveira, boa tarde. Ele diz o seguinte: eu trabalho com alunos e sinto que na minha comunicação eu não consigo fazer com que eles prestem atenção. Engraçado. E foque no que eu falo. Tem alguma dica para que na minha comunicação eles consigam focar no que eu digo? É um professor. Carlos, olha que luta! Meu amigo, que luta! Olha, que Deus te abençoe aí, Carlos. E aí, Catiele? Daqui a pouco, né, se é criança,
consulta, de repente, poderia ajudar, né? Porque daqui a pouco querer falar com uma criança como tu fala com um adulto, não se torna tão interessante para a criança, né? Ela não vai te ouvir, não vai te dar muita atenção, né? Então precisa de uma flexibilidade maior, assim, né? Para poder se fazer interessante e se fazer compreender também, né? E aí é que tá aquela coisa, né? De novo, eu sendo direta, né? Se tu escolhe uma profissão aonde tu não tem a flexibilidade para tratar em determinadas situações, isso, pelo menos para mim, indica que talvez não seja esse o caminho, né? De novo, sendo direta. Porque até mesmo para escolher uma profissão, é a mesma coisa eu sou direta. Eu não gosto de cobrar ninguém. Como eu vou trabalhar como vendedora? Né? Então eu acho que a pessoa também tem que se conhecer. No caso do Carlos, aí eu sugiro que ele faça uma autoavaliação, né? Até onde são os seus limites, e procure uma autoajuda, se a intenção dele realmente é ser um professor e trabalhar com crianças. Porque às vezes, né, Josi, isso que tu tá falando é uma coisa muito séria, porque às vezes a gente tá insistindo numa coisa, não tô falando, Carlos, tá? Que é no caso da tua situação, mas aproveitando o gancho, às vezes a gente pode estar numa situação querendo, até se culpando, Josi, Sim, por de não conseguir, alcançar né? aquilo, e às vezes aquilo não tem nada a ver com a gente, né? Então a gente tem que sair. É o que eu digo, de novo, sendo direta, né, pessoal? Pra mim, a comunicação, ela é a saída. Saiu. E o que essa saída vai me retornar de positivo? Porque, de verdade, tudo, mas exatamente tudo que a gente comunica tem que ter um objetivo. Até mesmo o silêncio, né? Quando eu dou o silêncio para alguém é porque eu não quero falar. Eu já dei a minha resposta. O que isso vai trazer de benefício no que tu espera? Então, isso aí entra tudo, as relações, a escolha do trabalho, a comunicação. Por exemplo, uma pessoa que é tímida, que não consegue falar ao público, não pode trabalhar no supermercado, não pode trabalhar numa loja, né? Tem toda essa questão da pessoa também se conhecer. Por isso que eu digo que o ser humano, na minha opinião, veja bem, isso é a minha opinião, ele tem que estar preocupado com a saída, que ele é capaz de transmitir para o outro. E aí a resposta é que vai indicá-lo. Segue que tu está no caminho certo, ou para, reflete e procura uma autoajuda. Para mim é isso. Comunicação para ti é luz? Comunicação é luz. É luz, né? Catiele, com relação a essa coisa da timidez, né? Ela atrapalha, assim, na comunicação, né? Sim. Ela vai atrapalhar. Mas eu acho que a gente pode, aqueles que querem melhorar, eu acredito que pode começar, às vezes, em pequenos desafios, né? Pequenos desafios. E outra coisa, que essa timidez ela pode vir por uma série de reprovação, Pode. né? Ou não se achar tão importante, ou enfim. Então, acredito que em doses homeopáticas, em pequenas doses, eu acredito que essa pessoa ela pode estar superando isso, sim, e adquirindo aí uma comunicação bem melhor. Sabe, eu mesmo sou uma pessoa extremamente envergonhada, eu sempre falo isso, né? Eu sou uma pessoa extremamente tímida, mas eu vou trabalhando muito isso sempre comigo, né? Para tentar melhorar. Claro que sempre é um desafio muito grande. Mas a Josi, ela disse que ela nunca teve vergonha de nada disso aí, sempre teve facilidade de comunicar, sempre teve a facilidade de se expor, né, Josi? E por mais que tu tenha arrumado algumas encrencas na tua vida. É que na verdade é aquilo, é o que eu recebo de retorno. Porque na verdade, para mim, não é que não me importa muito o que o outro diz, mas quando eu tenho ciência de tudo que eu falo e acredito, é que nem eu digo, tu vai ter que me convencer, né? E tudo que vem pra mim que não condiz com o que eu acredito, fala sobre o outro, não sobre mim. Pra mim, olha, de verdade, é indiferente. A pergunta que eu vou estar fazendo aí para as considerações finais, né, estamos encerrando esta live também, mas antes eu gostaria de fazer uma pergunta para a Josi. A seguinte, Josia, se uma comunicação agride, causa desconforto, o que tu dirias para esta pessoa? Retorna, seja clara, tente novamente. Esses
dias eu recebi uma pergunta também, mas eu falo e a criatura não entende. Digo de novo, o problema está em quem transmite a comunicação. Porque a gente só pode falar por a gente mesmo. E o outro fala sobre ele, né? Então, até mesmo para comunicar, né? Tá na hora de largar esse fardo e seguir e procurar alguém que te compreenda. É assim que eu penso. Eu acho que as tentativas, elas são válidas. Até por ali, né? Porque, de novo, o outro faz com a gente o que a gente permite. Nós somos a direção, né? Da nossa vida. Comunicou, não teve retorno, comunica de novo. Não teve retorno, sinto muito. Passa para a próxima. Josiane, nós estamos falando sobre este projeto chamado Mulheres de Aruanda, né? E essa é a nossa 4ª live. Nós estamos aí trabalhando, né? Mulheres de Aruanda também lá em Viamão. Para as pessoas que têm dificuldade de comunicação, elas podem estar procurando lá pelo teu trabalho, um trabalho venerável que vocês estão desenvolvendo lá em Viamão, junto com a psicóloga Vanessa, né? Eu gostaria que deixasse o teu endereço para aquelas pessoas que estão passando por grande dificuldade no relacionamento devido à dificuldade na comunicação. Veja bem, eu vou deixar meu endereço para quem gosta da comunicação direta e clara. Porque, na verdade, no meu centro espírita, eu sou muito direta e clara. Então, quem tem curiosidade de ter essa comunicação, fica aberta lá na Albino Becker, 893, em Viamão, Santa Cecília. A gente tem lá a psicóloga também, né? Que nos ajuda, nos auxilia. Mas a gente trabalha muito isso, né? Eu costumo sempre trabalhar o eu, o ser humano. Porque é muito fácil a gente sempre jogar no outro, né? Porque o outro não me entende, porque o outro... Não me ouve. Porque o outro não me ouve. E eu trabalho o eu, o ser, a gente. Porque eu acredito que realmente tudo que a gente passa na vida é porque a gente quer. Eu não acredito em outra forma. Porque ninguém pode falar por nós, né, gente? Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Ação e reação. Para mim, a comunicação é isso. Não existe ação e reação. Se eu não estou gostando do que eu estou recebendo, eu vou mudar o que eu estou emitindo. Fácil? Não, não é. Mas eu sempre digo que o não a gente já tem, né? Então tentam sim. Né? O não já é... Nem eu digo, né, manjado. Sempre tem, né? Sim. Tempo para mudar, sempre tem tempo para melhorar, sempre tem tempo para consertar. Catiele, considerações finais, tem alguma dica a mais assim, que possa nos deixar para aqueles que nos acompanharam? Eu acho que é muito importante isso, assim, né? A pessoa poder se questionar, né? Quais são as suas dificuldades, poder pensar um pouco sobre isso, né? Entender que daqui a pouco, se ela recebe muitas queixas, né? Ali nas relações dela, seria de buscar uma ajuda, porque é isso, né? A gente é responsável só pela gente, né? Quando as questões a gente diz, mas o fulano não me escuta, mas ele não tá me entendendo, né? E só se queixa sobre isso, a gente vai depender de uma disponibilidade da pessoa de querer fazer algo com aquilo ou não, né? Porque a gente não tem o que fazer, então a gente só faz coisas, né, com as nossas próprias questões. Então é isso, né? De poder pensar até onde vai ali essa participação e rever para poder tentar melhorar, né? Aqui na Luz e Vida também não é diferente, nós também temos um trabalho Mulheres de Aruanda com a psicóloga Catiele. Se você tem enfrentado tremenda dificuldade na sua família devido à comunicação, à falha na comunicação, se você está tendo dificuldade com seus filhos, marido, com esposa, enfim, no seu trabalho, você também pode estar nos procurando aqui na rua Janete Claire, no número 745, no bairro Ipiranga, na cidade de Gravataí. Você é o nosso convidado neste atendimento com a Catiele, totalmente gratuito, assim também como lá em Viamão com a psicóloga Vanessa. Quero deixar um abraço também para a Vanessa, que certamente está nos assistindo aí. Um grande abraço, Vanessa. Meus amigos, chegamos ao final de mais uma live. Quero agradecer por vocês terem ficado conosco até esse momento. Esperamos poder, de alguma forma, ter atingido um objetivo positivo para o seu crescimento físico e espiritual. Procure um centro espírita
procure, ou aqui, a Luz e Vida, ou qualquer centro espírita, converse, né, com o pessoal. Vá, certamente há uma transformação, uma mudança aí esperando por você. Eu acredito, como eu iniciei esta live dizendo, da Gênesis capítulo 1, verso 1, dizendo, aonde o Criador, ele interage, dizendo, haja luz, e a luz se fez, e viu Deus que a luz era boa. E a comunicação, ela é a luz, como eu te falei, né, Josi, como eu te perguntei, a comunicação é a luz. E havendo luz e havendo clareza na sua vida, com certeza, sem sombra de dúvida alguma, haverá também crescimento. A nossa próxima live vai ser no dia 6 de agosto, às 17 horas, lá em Viamão. Lá em Viamão. E nós estaremos falando sobre Sexualidade. Estaremos falando sobre sexualidade. Dia 6 de agosto, às 17 horas. Às 17 horas, estaremos falando sobre sexualidade. Gostaria que você participasse. Você que não participou hoje, participe da live, faça suas perguntas. E certamente aí você possa ter uma excelente semana. Que a luz do grande Pai resplandeça sobre cada um de vocês. Meu muito obrigado, Josi. Muito obrigado, Catiele. Forte abraço e até a próxima. Antes de desligar, pessoal, eu vou de novo ser direta. Tenham coragem. Não deixem de expressar as suas vontades, os seus sentimentos, porque a gente está nessa vida aqui só de passagem, né? Expressem mesmo, seja direta, seja com roteiro, seja como vocês preferirem. Até desenhando. Até desenhando. Mas expressem. Não aceitem menos do que vocês têm vontade. Fica aí a minha dica.